Amém, queridos? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a construção da identidade e da personalidade dos nossos filhos. Né? E assim, o Senhor permitiu, né, que eu me formasse depois de 5 anos aí de muitas lutas, dificuldades, mas o Senhor permitiu chegar até a formação de psicóloga. Eu falo que é mais... a minha primeira formação foi professora. Aí eu entrei numa profissão, né? Que aí veio outro P junto. Aí agora, psicóloga. Mas antes da psicóloga veio o pastorado, né? Veio a pastora. Então eu falo que eu tenho 4 P na minha vida, né? O político está dispensado, viu, pastor? Político eu não quero, não. Só esses 4 já tá bom, né? Amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da identidade e da personalidade dos nossos filhos. Né? Eu sou mãe da Rebeca, que tem 14 anos, e da Ana Lídia, que tem 7. Sou casada, esse ano fazem 17 anos, com o pastor Silvio, né? Fazemos 17 anos de casado. Estamos ali no ministério já há 5 anos, como o pastor mesmo já falou, né? Somos representantes do Ministério Apostólico da Reconciliação, aqui em São Paulo. Né? Estamos ali no Jardim Helene São Miguel Paulista. E é uma honra estar aqui com vocês nesta noite, recebê-los e vocês poderem também estar nos ouvindo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, pastor? O senhor vai ser o meu auxiliar aí? Para baixo. Isso. Então, olha só. Tudo começa, faltou um azinho ali, né? Como modelos de autoridades. Então, os principais modelos de autoridade sobre a vida de uma pessoa são os pais. Os pais, eles são o telhado, ou seja, a cobertura espiritual, emocional, sexual e física dos nossos filhos. 3 coisas nós recebemos dos nossos pais. São a herança, a identidade, a herança e os relacionamentos. Os pais também são responsáveis diretos pelos fundamentos básicos para a construção da identidade e do desenvolvimento da personalidade dos filhos. Quando nós falamos de herança, falamos de identidade, herança e relacionamentos, eu quero frisar aqui assim, quando eu falo de identidade, porque nós trazemos dos nossos pais os nossos sobrenomes, não é isso? Então nós trazemos a nossa identidade, sobrenome, e trazemos também na nossa identidade o nome dos nossos pais, não é assim? Quando eu falo de herança, eu estou falando dos bens mesmo, daquilo que os nossos pais deixaram para nós, para compartilhar, às vezes com os filhos, para dividir, não é isso? E quando eu falo de relacionamentos, eu falo de quando crianças, nós sempre falamos assim, aquele é o amigo do meu pai, né? Aquele era o amigo, quem nunca viu um amigo do pai, uma amiga da mãe, dentro de casa, que serviu como referencial, uma pessoa que se relacionava com o seu pai, ou através do trabalho, ou porque foi criado desde a infância, ou porque era vizinho, mudou de cidade, mas aquela pessoa sempre tem, né, liga, avisa, conversa, olha só, é o amigo do meu pai. Né? Então, assim, a gente sempre tem um referencial. Então, esses 3 referenciais, nós sempre levamos. Tudo bem? Vamos lá. Os pais também são os responsáveis direto pelos fundamentos básicos para essa construção da identidade e do desenvolvimento dos filhos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento humano. Então, olha só. Até o 1º ano de idade, a criança, ela é totalmente dependente dos nossos cuidados, ou seja, dos cuidados do adulto. Quando eu me relacionar ao pai ou me relacionar à mãe, muitas das vezes, você como adulto aqui, você pode ter sido cuidado pela avó ou pela tia. A gente fala o pai, mas a figura que representa, tudo bem? Isso é só para a gente ter uma convicção que Deus realmente quer mudar algo em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Você pode crer nisso? Que você seja um instrumento de Deus, através de tudo aquilo que você vai ouvir aqui nesta noite. Que não possa ficar somente em você, mas que você possa voltar para a tua casa
e que possa gerar mudança de vida no teu lar, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. Primeiro ano de vida. Então, no primeiro aninho de vida, lá a criança ela é totalmente dependente. Pastor, vou ficar virando, vai ficar ruim, né? Ela é totalmente dependente das pessoas que cuidam dela. Tanto na alimentação, quanto na higiene, quanto na locomoção, né? E o aprendizado das primeiras palavras também. O amadurecimento dessa criança vai ocorrer de uma forma equilibrada. Então, a criança ela vai se sentir segura através do quê? Do carinho, através do afeto, através da confiança que aquelas pessoas que estão cuidando dela, aleluia, vai estar transmitindo para ela. Amém, amados? Então, é nesse primeiro ano de vida que aí a criança vai estar recebendo todo esse cuidado. Dá glória a Deus, hein, irmão? Aleluia. Amém? Glória a Deus. E do segundo ao terceiro ano. Então, do segundo ao terceiro aninho de idade, a criança, ela passa a ter, né, o controle de suas necessidades fisiológicas, dos seus higienes pessoais, ou seja, começa a largar a fraldinha, né, assim? Já começa a deixar a fralda, já começa a pedir algumas coisas, já começa a ter uma autonomia, já acha que pode fazer algumas coisas sozinho, né, e a mãe fica ali por trás rodeando, né? Peraí, não é assim, né? Então ela já se sente livre, tem uma certa liberdade e não tem muito medo, não, né? Tanto que a gente percebe que a criança nessa idade, ela vai até com o dedinho lá na tomada, né? Não tem noção, né? Não tem muito medo. Então nessa idade é uma idade que se a criança ela é muito reprimida, se a criança ela ouve muito não, nós podemos desenvolver psiquicamente nessa criança um tipo de sentimento, que é o quê? Um sentimento de vergonha, de dúvida quanto à capacidade do desenvolvimento dela. Então, nessa idade, é uma idade que se você está ali reprimindo muito aquela criança, não faça isso, não faça isso, então ela vai se sentir incapaz de poder fazer alguma coisa, né? Então, é mais ou menos assim, deixar a roupinha lá em cima da cama, e você achar que a criança não vai conseguir calçar o chinelo, vestir uma roupa, né? Então você fala, não, você precisa da minha ajuda. E aí ela está ali querendo fazer sozinha, mostrar para os pais que já consegue fazer sozinha, e a mãe ou o pai está sempre ali, né? Com aquele cuidado. E aí vem a idade dos 4 aos 5 anos, né? Um outro estágio aí, um outro período. Nesse período, a criança começa a perceber algumas diferenças sexuais, ou seja, ela começa a perceber quem é o homem dentro de casa e quem é a mulher. Nesse período, ela começa a ter também alguns conflitos e ela surge a curiosidade, né, dela poder saber quem é o pai, por que que a mamãe tem um corpinho diferente do pai, e aí ela começa, às vezes, perguntar, ou às vezes ela quer tocar, não é verdade? Vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu dava aula, quando eu estava ainda cursando o magistério, como estagiária, eu dava aula numa escola, e eu tinha um aluno que chamava Rafael. E o Rafael chegava na escola, dessa idade, de 4 a 5 anos, que eram os meus pequenos. O Rafael chegava na escola e eu era muito amiga da mãe dele, Maria do Socorro. Ele falava assim, tia, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu vou para a cama, dormir com meu pai, com a minha mãe, o meu pai fica gemendo, tia. Eu não sei o que é aquilo. Eu falava, Deus do céu. Aí eu chamava a outra professora e falava, como que eu vou falar para Maria do Socorro? O que está acontecendo? E aí o Rafael passou uma semana chegando com essa queixa na escola. Toda hora o Rafael chegava com essa queixa. Olha a minha mente, né? E eu tenho certeza que vocês já imaginaram outras coisas aí também. Um belo dia, Maria do Socorro vem trazer o Rafael e falou assim, Jussara, Rafael não está reclamando porque o pai dele fica gemendo e tal, não sei o quê, à noite, na hora de dormir? Eu falei assim, Socorro, ele falou alguma coisa. Então, o pai dele está com um problema seríssimo de coluna, vai precisar fazer uma cirurgia. Menina, nós não estamos conseguindo dormir à noite, eu não sei o que está acontecendo. Você não tem noção do sufoco que está para dormir à noite em casa.
E aí eu pergunto, qual era o meu pensamento? Foi o mesmo do seu. Porque nós somos adultos. E aí nós já temos uma noção. Mas a criança, gente, a criança ela não tem noção das coisas. Né? Por isso que nessa idade, olha só, eu coloquei lá, entendendo de forma diferente o mundo que a cerca. Se a sua curiosidade sexual, intelectual, natural for reprimida, castigada, poderá desenvolver um sentimento de culpa e diminuir a sua iniciativa de explorar novas situações e busca de novos conhecimentos. Então, se você reprimir a criança de uma forma onde ela sinta culpa daquilo, isso é proibido, isso não pode. Eu costumo dizer assim aos pais, explique para a criança até onde você acha que ela tem noção de entender. É claro, minha mãe, eu nasci da cegonha, até um certo tempo você ainda consegue, né? Mas depois você não precisa escancarar, mas você pode explicar para ela de uma forma certa, do correto, para que amanhã ou depois ela não vire para você e falar, foi tudo mentira aquilo que você me contou, viu, mãe? Entendeu? E aí você explica para ela devagarzinho. Olha, como se estivesse contando uma história mesmo, na forma lúdica, que a criança possa estar entendendo. Porque nós, como adultos, nós já temos uma noção. Mas para a criança é tudo muito novo. É tudo muito novo para ela. Então ela não tem uma noção. Tudo bem? Vamos lá, dos 6 aos 11 anos. Um período onde a criança está se alfabetizando, está frequentando a escola, está convivendo com outras pessoas, né? Está tendo relacionamento com outras pessoas, seja da idade dela, está tendo contato com a professora, ela está conhecendo uma outra autoridade sobre a vida dela, porque ela chega na escola, ali é o professor, aquela ali é a professora. Então, é uma outra autoridade sobre a vida dela também. E também é uma pessoa que vai estar transmitindo conhecimentos para ela. Então, é tudo muito novo. Então, algumas crianças podem ter dificuldade nesse período. Qual é o tipo de dificuldade? De relacionamento, né? Quem nunca sofreu um bulizinho lá na escola? Ou por conta do cabelo, as meninas, né? Quando o cabelo era... Porque o meu cabelo era desse tamanho, assim. Né? Os meninos, ou por conta da orelha, não é verdade? Então, sempre tem um ou outro que quer tirar uma casquinha, né? Então, nessa idade, até os 11 anos, é uma idade assim que nós precisamos prestar muita atenção. Porque, de repente, a criança perde a motivação de ir para a escola, ela perde o desejo de estar na escola, de frequentar a escola, ela perde o desejo de fazer a lição. E esse período, esse desejo, às vezes não está relacionado ao que ela está aprendendo, mas sim ao relacionamento das pessoas, das crianças que estão ali no convívio dela. Então, é muito importante também prestar atenção na criança nessa idade. Dos 12 aos 18 anos, nós chamamos de 5º estágio. Então, são os contornos diferentes, né? São as crises já que começam aí psicossocial. É o momento, né, do jovem para o adolescente. Eu não sou mais criança, mãe, né? Quem tem adolescentes aqui que já ouviu, né? Eu não sou mais criança, mãe. Não sou mais criança, pai. Vai me levar na escola agora? Né? Mais ou menos assim. Então, essa idade é uma idade dos conhecimentos, das descobertas. Por que será que nessa idade parece que o pai fala, a mãe fala e nada se resolve? Parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece que o que o amiguinho fala tem mais poder do que o que a própria mãe fala. Porque são as pessoas, são os adolescentes, os jovens, do convívio, do relacionamento. Então, eles querem mesmo o tênis de marca, né? As Melissa, né? As meninas, né? Eles querem mesmo estar vestido, né? Como da turma deles. O que é importante para nós, como pais, observarmos neste período? Algo que é fundamental nessa idade é a comunicação. Jamais deixe de ouvir o teu filho nessa idade. Jamais deixe de estar com o teu filho nessa idade.
Eu não estou falando que você vai abrir mão dele para os amigos. Não, deixe ele sim com os amigos, mas permita também você também ter um tempo com ele, para começar a entender o que se passa na cabeça dele. E aí nessa idade, nós como pais, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas nós somos responsáveis também para poder estar gerando sonhos sobre os nossos filhos, né? Então é uma idade de 12 a 18 anos, é uma idade onde que nós devemos começar a gerar sonhos sobre a vida dos nossos filhos. Tudo bem? E aí nós temos a juventude, né? Que começa aí a partir dos 18 até a fase adulta. Hoje nós temos uma nova roupagem da nossa sociedade. Então hoje o que nós observamos? Antigamente, pelo menos até há 17, 18 anos atrás, até os 22, 23 anos, 24 anos, os jovens já estavam se casando, não era assim? Hoje os jovens demoram um pouco mais para sair de casa, para sair da casa dos pais, né? Para poder pensar ou falar em casamento, né? Então hoje está se demorando um pouquinho mais. Então, ó, esse momento da fase adulta, dessa fase da juventude para a fase adulta, é onde eles começam a ter o interesse do profissional. Então, em torno de uma construção de relações profundas e duradouras, aonde já se começa a pensar, sim, em ter um casamento, mas depois, né, ter relacionamento com pessoas, mas depois. Então, é um momento onde o vínculo da amizade já começa a ficar um pouco mais forte. Pode-se viver momentos de grande intimidade, de entrega afetiva, mas pode ocorrer dentro desses momentos também algumas decepções. E essas decepções podem trazer traumas para a vida vindoura aí, para toda a idade aí futura da pessoa. Então, um isolamento temporário ou um isolamento duradouro, né, pode estar gerando aí dentro dessa fase aí entre a juventude e a fase adulta. Só para nós encerrarmos essa parte, a idade meia-idade e o envelhecimento, que nós hoje somos privilegiados, né? Nós estamos vivendo aí até os 70, 80 anos, né? Então, olha só, na meia-idade aparece o quê? Uma dedicação à sociedade, à sua volta, e uma realização de valiosas contribuições, ou uma grande preocupação no conforto físico e material. Percebam que quando jovem, a gente se preocupa com o corpo, né? Assim, a gente passa uma certa idade ali na tranquilidade. Aí quando vai chegando a meia-idade, para a idade do envelhecimento, a gente volta para a academia, a gente, né? O que mais a gente vê hoje? Né? Eles buscando o quê? O novo contato com o corpo, o novo cuidado com o corpo. Isso é natural, não só pela idade, mas porque é uma busca de algo que vai fazer bem também. E no envelhecimento? No envelhecimento vai acontecendo o sentimento do quê? De uma produtividade, de uma valorização de tudo que se viveu, da construção da família, né, da construção do que conseguiu, e até mesmo alguns arrependimentos e lamentações daquilo que não pôde construir. E aí é quando a gente ouve, né, um velhinho falar: meu filho, olha, no seu tempo, se eu fosse você, no meu tempo, quando eu tinha sua idade, eu fazia isso, não vá por esse caminho, porque é um momento que ele tem uma experiência que trouxe para ele. Se ele tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, ele teria mudado algumas situações da vida dele, né? Então, assim, às vezes, ele se sente impossibilitado de começar um novo. E aí a tristeza, né, a desesperança toma conta. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos uma esperança viva, amém? Não vamos passar por essa fase. Tudo bem? Então nós fechamos aqui um ciclo, né, de um conhecimento do desenvolvimento humano. Falando um pouquinho sobre a personalidade, eu trouxe ali a definição para vocês. Ó, conjunto de características psicológicas que vão determinar os padrões de pensar, de sentir, de agir, ou seja, da individualidade de uma pessoa, de cada pessoa, sendo um aspecto dinâmico, um reflexo da interação da pessoa com o meio de convivência dela, interrompido somente com
à morte. Tudo bem? Então, tem alguns fatores que influenciam no desenvolvimento da personalidade. Fatores que influenciam no desenvolvimento da personalidade da criança. Fatores genéticos, biológicos, que são aqueles que passam de pais para filhos, aquele que nós herdamos e aqueles que fazem as nossas características físicas. Então, nós temos algumas características, trazemos algumas características físicas dos nossos pais, das nossas mães, né? Às vezes, quando a gente vai aconselhar um casal que vai casar, a gente fala, ó, você já olhou bem a sua sogra? Porque depois ela vai ficar igualzinha, né? Mais ou menos assim. Alguém já ouviu isso? Já ouviram isso, né? Então, é mais ou menos assim. Então, ó, olha o teu sogro que quando, né? Vai ficar igualzinho. Meu marido já passou do meu sogro, gente. No tamanho, pelo menos, já deu uma passada ali. Sei que eu faço. Me ajude em oração. E aí, nós vamos para os fatores psicológicos. Olha só. As pessoas que são altamente influenciadas por 4 variáveis psicológicas importantes, que é a motivação, a aprendizagem, as crenças e atitudes, elas têm muita chance de poder ser estruturada psicicamente de uma forma diferente. Então, nós vamos falar sobre a motivação. De que forma nós motivamos? Ou o que é a motivação? A motivação é um processo onde você vai estimular a pessoa para que ela haja com o intuito de alcançar o objetivo desejado. Então, essa motivação é desde lá, do primeiro aninho de idade. Quando você já dá o chocalhinho para a criança, quando você já começa a falar algumas palavrinhas e você já quer, né, que ela repita aquela palavrinha. Então, ali você já está ajudando na formação psíquica dessa criança. Então, a partir daquele momento, você já está ali contribuindo com a formação psíquica dela. Então, a motivação está aí junto com os fatores psicológicos. Segundo fator psicológico, a aprendizagem. A aprendizagem é o processo pelo qual nós reconhecemos as competências e as habilidades, né? Então, são os comportamentos, os valores que são adquiridos e que são modificados, que podem ser modificados. E é uma das funções mentais mais importantes do ser humano. Por quê? Porque tudo na nossa vida a gente aprende, não é verdade? O pastor falou algo aqui, ó, a gente está aqui para aprender um pouco mais. Eu estou aqui para aprender um pouco mais com vocês, né? E em todo tempo nós estamos aprendendo. O Senhor sempre coloca a gente em situações para que nós possamos aprender. Então, a aprendizagem, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa. Seja para o nosso intelectual, seja para o nosso pessoal, seja para o nosso profissional, né? Nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa. E aí, o terceiro, que eu acabei colocando juntinho aí, terceiro e quarto, são as crenças e atitudes. São adquiridas por meio da ação da aprendizagem. A crença, ela é o pensamento que vai descrever e sustentar algo para uma pessoa. Então, a crença, ela vai ser aquilo que nós vamos estar fornecendo para os nossos filhos, né? Então, quando nós falamos de crença, nós falamos de algo que nós estamos ali plantando, né? Por que você crê em Deus? Por que nós cremos em Deus? Né? Então, algo que nós estamos ali ensinando para os nossos filhos. Tudo bem? Vou falar um pouquinho agora, vamos falar sobre a construção do alicerce. Então, vamos lá. Todos os filhos precisam de um alicerce firme, sadio, para o seu desenvolvimento. Esse alicerce é construído a partir das relações desenvolvidas dentro do ambiente familiar. Eu trouxe aqui uma definição de família para vocês. Para os nossos dias de hoje, né? Depois a gente vai abrir um parênteses aí. Olha lá, definição de família. O que é família? Fui buscar lá para poder trazer para vocês, tá? Definição de família. Família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si, que vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai, mãe,
que é homem ou mulher, deixei entre parênteses, não tem como formar uma família sem ser o pai e mãe, sem ter o grau parentesco. Dá para entender? Porque hoje nós vivemos uma distorção do que é família, né? Então, essa definição de família aí. Unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, compondo assim uma família. Passa para mim, pessoal. Então, ela é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância, pois é no seio familiar que são transmitidos valores morais, sociais, que servirão de base para o processo de socialização dessa criança, bem como as tradições e os costumes que vão perpetuar de gerações para gerações. Né? Muitas vezes nós ouvimos assim, aquela família é a família de crentes, né? Já ouviram isso? Aquela família é a família dos crentes, aquela família, né? Então a gente ouve, aprende, né, assim, e tem algo dentro daquela família que está perpetuando por gerações, né? Então essa constituição da família, eu não vou assim abrir muito, porque aí a gente acaba abrindo um leque, né? Hoje a nossa sociedade vive umas roupagens de família, né? Que assim, biblicamente, a gente sabe que não existe, né? Tendo a sã consciência de ser humano, a gente sabe também que não tem como, né, ter, né? E assim, a gente deixa para uma próxima ocasião esses detalhes aí com relação a essa nova roupagem da família. Mas eu quero entrar um pouquinho agora sobre o tipo de telhado que está a nossa casa. Que tipo de telhado está a tua casa? Como é que está o telhado da tua casa? Eu trouxe ali um telhado furado, que é igual a filhos saqueados. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Está lá em Lucas 11, 21. E daqui para frente nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos e a construção do ambiente do nosso lar como cristão. O ambiente familiar, ele fornece um material espiritual, emocional e social para a construção do fundamento principal para que haja um desenvolvimento social dessa criança, cognitivo, afetivo e espiritual. Fatores importantíssimos para a identidade e a formação da personalidade dessa criança. Esse material ele é formado por tudo aquilo que a criança recebe de bom e de ruim. Então, toda a identidade dessa criança, ela é formada por todo o material que ela está recebendo, seja ele bom ou ruim, porque ela está recebendo do seio familiar dela. De alguma maneira, ela é afetada, ou positivamente ou negativamente. Existem dois fundamentos que está lá em Mateus 7, 24. Uma palavra que normalmente a gente ouve sempre em casamentos, né? Essa palavra aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam-se os rios, sopram-se os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós como pais, nós somos responsáveis por fornecer este material para os nossos filhos. O texto de Mateus 7 diz que o Senhor prova a construção diante das tempestades.
A tempestade vai revelar o tipo de material que foi usado para construir aquela casa. Então, as escolhas dos nossos filhos, elas são afetadas a partir daquilo que nós fornecemos para elas. E aí vem uma reflexão para nós. Que tipo de material nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Que tipo de material nós estamos entregando para o alicerce dos nossos filhos? Né? A garantia de um alicerce saudável, que se refere em Mateus, é algo muito importante, que é o ouvir. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O maior sentido que nós temos, por isso que nós temos dois, né? Os ouvidos. Todas as vezes em que nós ensinamos, todas as vezes em que nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, não somente a palavra, mas quando nós ensinamos algo que é certo para ele, aquilo vai estar construindo, vai estar moldando os nossos filhos. Os pais devem ser o agente de Deus para ministrar aos filhos palavras de Deus, ou seja, profecias em relação à sua vida, ao seu destino. Essas palavras são a garantia de um alicerce saudável. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, nós acabamos falhando, ministrando aos nossos filhos verdades que não são de Deus e que nos tornamos como falsos profetas. E essa traz para a vida dos nossos filhos um alicerce na areia. Então, olha só. Deixei até uma imagenzinha lá. Cuidado que a palavra tem poder. E aí eu abro um outro parênteses aqui. De que forma nós contribuímos com material falsificado para a construção dos nossos filhos? Em coisas muito simples. Muito simples. Sabe, simples? De que forma? Vou dar um exemplo simples. O telefone tocou lá em casa. Não na minha casa, aconteceu na casa de uma pessoa. E aí ela falou: pastora, eu falo mesmo para minha filha. Se for para mim, fala que eu não estou. Se for fulano, então, já fala que eu não estou mesmo. É uma coisa simples, mas quem está aprendendo com isso? São os nossos filhos. Não é verdade? Então, coisa simples. Isso muito simples. Então, olha o poder da palavra. Obrigada, pastora. Desta maneira, quando os filhos recebem e crêem nessas falsas profecias, palavras falsas, em relação às suas vidas, formam aquilo que denominamos de raízes de crenças ou crenças erradas que são responsáveis por sustentar tudo aquilo de cadeias pecaminosas. Ou seja, nós como pai abrimos uma brecha para que Satanás comece através daquilo, sabe? Ah, a criança chegou, pai, briguei com um aluno lá na escola. Ah, é, filho? Quando ele fizer isso com você, faz com ele de novo. Olha, então você já começa a ensinar o teu filho de uma forma errada. Peraí, mas o que aconteceu? Eu vou até a escola, eu vou procurar o professor, eu vou procurar saber quem é esse menino e o que está acontecendo. Agora, eu retribuo para o meu filho, falo para ele retribuir para o outro aquilo que fizeram com ele. Então, observe que, assim, eu estou dando um exemplo simples. E eu sei que muitas vivências nossas, talvez não do teu meio, mas a gente viu muitas coisas. Irmãs, eu já cheguei a ouvir de pai, de mãe, de uma jovem na igreja, que nós tínhamos lá, cantava no altar, estava lá, começou a namorar e nós ficamos preocupados com aquele namoro. Começamos a conversar, né, com a jovem. O pai da jovem trabalhava à noite, nós ficamos mais preocupados ainda, porque o jovem vinha e ficava na casa dela, pernoitava. Irmão, como que é isso? E aí um dia o próprio pai, mãe, a própria mãe virou para nós e falou assim: ah, pastor, eu deixo os dois lá. De vez em quando passo lá no quarto, dou uma batida na porta e pergunto: está precisando de um bombeiro aí? Aí eu falei: Jesus. Eu falei: é mesmo, irmã? Ela falou: é. Então, queridos, se o pai e a mãe já tratam dessa forma, né, pastores?
quem somos nós para ir ali e meter a colher na criação ou na forma que está cuidando deste namoro, né? Então, olha a tamanha liberdade, né? Então, se eu falar, se eu deixar de falar, não vai surgir nenhum tipo de efeito. Porque o próprio apoio, muitas das vezes, já está vindo ali de dentro de casa, né? Então, nós sim construímos incredulidade nos nossos filhos. E de que forma? A incredulidade, ela é construída e gerada pelo que nós falamos. Só que não falamos a palavra de Deus, e sim palavras de ministrações, muitas das vezes, mentirosas, enganosas para os nossos filhos, acerca da identidade dele e do destino dele. Sabe também qual é o momento? No momento em que nós estamos irados, nervosos, muitas das vezes nem é com o filho, é com o marido, é com o trabalho, é com tantas outras coisas, e nós mandamos o filho, né? Some da minha frente, sai daqui, né? Chamamos até de danadinho, de pestinha, né? Então nós, no momento de ira, nós lançamos palavras também. E essas palavras, quem está ouvindo? A criança. Você não vai conseguir mesmo. De novo essa lição, de novo. Então, somos nós que vamos ali aos poucos também fornecendo aí um material de incredulidade, né? E a incredulidade, ela é um frágil fundamento dos muitos fundamentos que temos aí. Nós temos construído a identidade, muitas das vezes, com base nessa incredulidade. A incredulidade, irmãos, aqui, como nós lemos ali em Mateus, é a areia. Diga, a incredulidade é a areia. Ela não pode sustentar a tempestade da vida. E quando nós criamos os nossos filhos com base da incredulidade, a tempestade vai bater. E aí o que vai acontecer? A casa vai cair. A casa vai tombar. Porque ela não achou um alicerce. Porque os materiais que foram fornecidos para a construção desta casa foram materiais falsos. Foram materiais que não trouxeram sustentabilidade para ela vencer diante da adversidade. Foram material que no primeiro ida lá na escola, no primeiro convite para ir para o baile funk, já foi. Porque foi sustentado diante de uma palavra de incredulidade. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Deus, eu queria que nesse momento você apresentasse ao Senhor. Se em algum momento da tua vida, você como pai, como mãe, você forneceu algum tipo de palavra, se você forneceu algum tipo de, transpareceu algum tipo de sentimento de incredulidade sobre a vida dos seus filhos, eu queria que você no teu lugar, você fizesse uma oração de arrependimento. Peça ao Senhor, Pai, me ajuda. Você é autoridade sobre a vida dos teus filhos. Você tem poder de quebrar esta incredulidade. Você tem poder de quebrar a incredulidade do homossexualismo sobre a vida dos teus filhos. Você tem poder de quebrar a incredulidade dos vícios que tem tentado alcançar. Você tem o poder de quebrar a incredulidade da falta de fé, que talvez, muitas das vezes, no teu momento de dificuldade, você não teve forças para demonstrar para o teu filho ou para a tua filha tamanha fé em Deus, supridor de todas as coisas. Oh, Pai, Deus, nós cancelamos agora toda e qualquer palavra, toda e qualquer atitude de incredulidade que possa ter saído, Senhor, da nossa vida, Pai. Como autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, nós cancelamos agora toda palavra de incredulidade, Pai. Todo o material que foi fornecido, toda a areia que foi fornecida, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós cancelamos agora
como pais espirituais dos nossos filhos, como líderes espirituais dos nossos filhos, nós resgatamos a autoridade sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se no decorrer ainda desta noite, o Senhor trouxer à tua memória algo no teu coração que marcou a ti, talvez o Senhor traga até algo que foi gerado pelos teus pais na tua vida e que gerou em ti uma ação de incredulidade. Perdoe os teus pais e faça uma oração de arrependimento. Amém? Como combatemos a incredulidade? Diga: eu combato a incredulidade, gerando fé. A palavra de Deus diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é um firme fundamento, ou seja, ela é um alicerce firme, seguro, no qual nós podemos construir o nosso lar. E de onde vem essa fé? A fé, ela não vem, ela é gerada em nós. E como ela é gerada? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então é dessa forma que nós vamos gerar. Esses dias, abri um parênteses aqui. Minha filha chegou para mim e falou assim: mãe, eu quero fazer um tal de dread no cabelo. Sabe o que é um dread? É uns negócios que põe assim nos cabelos, né? A gente nunca vi aquilo, né? Falou: mãe, deixa eu fazer um dread. Então deixa eu fazer só uma trancinha assim. E eu falei assim: filha, olha, você é templo do Espírito Santo. Está no louvor, está sempre adorando a Deus com o Pai, né, lá na igreja. Então faz o seguinte, pesquisa para mim, né, vê aí onde é que está esse dread, da onde surgiu, da onde que veio, né, quais são as origens disso, né, porque você é templo do Espírito Santo, você está representando ao Senhor, e aí você está lá de uma forma, né, vai que você está representando outra coisa junto, né, que isso pode representar? E aí, irmãos, eu sei que não apareceu nem a pesquisa, nem falou mais de dread, nem falou mais de nada. Eu falei: amém, glória a Deus. Né? Então, assim, nós não podemos ter medo. Meu Deus, sai daqui, que isso é do cão, isso é do diabo. Isso... Não, irmãos, é muito simples. É comunicação, diga aí, comunicação. É isso que nós temos que usar. Vai pesquisar, vai ver a origem. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Tem alguma coisa lá na Bíblia que diz a respeito disso? Eu tenho que aprender a gerar fé nos meus filhos. Então eu tenho que saber explicar para eles de onde que veio. De onde que veio isso, filha? Vai lá pesquisar. Qual a origem disso? Ainda que esteja tudo muito moderno, né? A gente vê pastores, bispos, hoje faz tatuagem aqui, tatuagem ali, né? É uma modernidade que nós não entendemos, eu não achei ainda, mas, né? Então, assim... aonde que está, meu Deus? Onde é esse negócio aqui? Né? Então, o piercing, se a gente for entrar nesses detalhes, né? Eu lembro que eu já li lá que os eunucos, eles tinham os furos nas orelhas, né? Uns alargadores, não era assim? Eram marcados por aquilo. Mas porque eles eram eunucos, né? Então, e aí? A pessoa se marca e não sabe nem de onde que veio, né? Então, assim, a gente precisamos, irmãos, usar a comunicação. Se nós temos algo a nosso favor, é a palavra de Deus. Amém? Está ao nosso favor. Como dizia um pastor amigo nosso, manual de qualidade de vida. Está aqui, a palavra de Deus. Manual de qualidade de vida. O que você quer saber? Está aqui dentro. E hoje em dia é mais fácil ainda. Essa daqui, ó, é a Bíblia da família. E aí você tem a Bíblia do pregador. Aí você tem a Bíblia do adolescente, você tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do obreiro, a Bíblia... Irmãos, só não vive um manual de qualidade de vida quem não quer, né? Mas que tem orientação, nós temos. Só precisamos quebrar alguns paradigmas, algumas resistências que trazemos da nossa cultura, né? Da falta de leitura, né? Junto com a Bíblia, eu posso ali encaixar um livro. Eu quero ler sobre as mulheres. Tem vastas bibliografias, tem várias autoras, né? A gente só saber procurar direitinho.
que nós temos vários livros aí que podemos estar acompanhando na nossa leitura e que nos auxiliam em muitas situações. Amém? Então, como desenvolver a fé nos nossos filhos? Primeiramente, desenvolvemos pelo exemplo de Deus, passando o nosso exemplo de Deus para os nossos filhos, que somos os pais. Segundo, somos responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Terceiro, a criança vai desenvolver o seu comportamento de acordo com o ambiente que ela está sendo criada. Amém? Então, tudo isso, nós como pais, nós somos responsáveis, né? Porque talvez não ouve o funk, não ouve, porque não, né? Esse dia chegou um funk lá e eu falei, olha, vou falar uma coisa para vocês, é de crente o funk, a letra, né? Eu falei assim, então, pensamos no seguinte, olha eu, se eu estou no carro ouvindo essa música com um som alto, quem está passando não está conhecendo a letra, está conhecendo só o tuque, 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 tuque. E aí? O que vai? Não é verdade? O que vai gerar? Não, tem uma música lá que elas cantam que vai orar para namorar, vai orar para namorar. Né? Já ouviu, pastora? Vai orar para namorar. Então, não vou proibir de ouvir, ouça em casa. Ah, mãe, põe aí no carro, aumenta aí. Falei, olha só, olha a forma. Se eu coloco no carro e eu estou saindo para ouvir no meio da rua, crente, irmão. Mas o tuque, 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 não está demonstrando, não é verdade? Então, vamos fugir da aparência do mal, né? E aí a gente já encaixa a Bíblia de novo, né, pastor? Para eles, e vamos ensinando, e aí eles vão tendo o conhecimento, né? Então, olha só, desenvolvendo as crenças e as atitudes dos nossos filhos. Então, o peso da responsabilidade de uma liderança final quanto ao destino da família está sobre o quem? O marido. Sobre o homem. O homem tem que exercitar o amor e a autoridade dada por Deus. É dele que vai trazer a força, a estabilidade para a esposa e para a família. Então, está sobre o homem. Ah, pastora, mas nós estamos vivendo numa sociedade onde o homem e a mulher trabalham. E muitas das vezes a mulher ganha mais do que o homem. E aí a mulher já se sente, porque ela está, né? Peraí, no pedestal lá, estou ganhando mais do que você. Eu posso tudo. E aí, muitas das vezes, nós deixamos transpassar isso, até mesmo dentro de casa. Como mulher, não era agora, mas já que veio, enganchou, né? Mas a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos, sobre a nossa casa, primeiramente, a autoridade são os homens, são os pais. E talvez nós nos deparamos com os pais que não tiveram uma estrutura familiar que você como mulher teve. E aí cabe a você, com muita sabedoria, procurar ensinar ao teu marido, né? Você vai ensinar ele a ser pai? Não, mas você vai pontuar com muito amor, com muito carinho. Olha, de que forma? Preste atenção, né? Olha, o pai faz isso, né? E aos poucos você vai ensinando, vai pontuando algumas coisas. E lá o salmista diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. E nós temos também a mulher, que cabe a ela somente, tá? Ser administradora. Mulher de Provérbios, toda mulher conhece, né? A mulher de Provérbios. Vocês já leram lá as atribuições da mulher de Provérbios? Já leram atribuições? É muita atribuição, irmã. Não é fácil, não. Vocês já prepararam a roupa de inverno da tua casa, de todos da tua casa? Já prepararam? Já tem a comida lá para o inverno? Já tem um cobertor, já? Já está tudo administrado? Já deu ordem para os empregados lá do marido? Né? Era assim a mulher de Provérbios. Olha só. Era fácil a vida dessa mulher? É fácil a nossa vida? Não é. Não é fácil. Porque hoje, para ajudar na renda em casa,
nós saímos sim para trabalhar. Nós nos colocamos nessa posição, mesmo porque faz bem para nós também, né? Assim, nos sentimos melhor. Eu, particularmente, queria poder ficar só em casa, né? Eu sempre falei isso para o meu marido, mas por enquanto ainda não dá. Então a gente sai para trabalhar para poder ajudar um pouquinho lá dentro de casa. Mas o que nós não podemos esquecer? Que essa autoridade sobre a nossa casa ainda é do marido. E o que o marido não pode esquecer? Que a mulher, por mais que ela vá à frente, por mais que ela saia, que ela trabalha, ela ainda é frágil. Ela ainda tem as necessidades dela como mulher. E ela quer um homem forte atrás dela. Ela quer poder estar lá, dar conta de tudo, né? Porque tem que dar conta da casa, dar conta da comida, né? Dar conta da roupa, dar conta do trabalho fora. Mas ela quer chegar a um momento em casa onde ela quer se jogar para trás e ela quer ser amparada por um marido que é forte. Amém? Amém, maridos? Amém? Então, a mulher administradora, o Espírito lhe conduzirá a investir sabiamente aquilo que foi economizado, de modo que possa produzir mais. Então, o marido trouxe a provisão, né? Tem mulher que tem uma mania de todo final de semana estar no mercado. Ai, me leva ali no mercado que eu preciso comprar uma coisinha. Ai, me leva ali no mercado que eu preciso comprar uma... Não, tem 5 quilos de açúcar já. Ela quer ir no mercado comprar mais 1 quilo de açúcar. Tem 10 quilos de arroz já. Tem não sei quantas latinhas de milho. Mas ela precisa, né, pastora? Ir no mercado para comprar alguma coisa. Eu preciso ir no mercado comprar alguma coisa. Eu preciso ir no mercado. Mania de ir no mercado, né? Então, olha só, mulheres. A você, sabiamente, economize, né? Aquilo que o teu marido trouxe. No seu lar, respeite a autoridade que Deus depositou sobre a vida do marido. Apoie no processo de decisão, sem desprestigiá-lo ou se colocando ao lado dos filhos e contra o marido. Que raiz é essa? Hã? Foi seu pai mesmo, né? Assim, uma raiz de incredulidade. Olha só, com muito... Vocês sabiam que nós, como mulheres, somos o termômetro do nosso lar? Vocês sabiam disso? Isso é para uma outra ocasião só para as mulheres, pastora. Só para as mulheres, sem os homens. Mas nós somos o termômetro do nosso lar. Presta atenção se você tiver com a temperatura alta. Se você falar, hoje eu não quero nem levantar da cama, quero ficar só aqui. O que acontece? Hã? Hein? E será que você não pode se dar um direito de falar, hoje eu quero ser eu, hoje eu quero ficar aqui, ó, quero nem saber. Tem esse direito? Temos esse direito? Sim, nós temos esse direito. E temos que ser respeitados quando nós... Irmãs, mas é uma vez ou outra, viu? Não vai querer. Sempre, né? O pastor fez até assim para mim. Poxa vida, logo agora, pastora, você vem falar disso? Nesse momento, a pastora Kátia não tem esse direito, né? Mas depois você vai ter, viu, pastora? Eu já falei. Eu já avisei para o pastor Claudemir que eu vou passar um dia e vou raptar ela comigo. Né? Ele já tem isso na agenda dele lá, ele já sabe disso, né, pastor? Ele já sabe. Nós precisamos ter esse momento. Nós precisamos sim ir no salão de beleza, nós precisamos sim cuidar das nossas unhas, do nosso cabelo, nós precisamos, como mulher, nos cuidar. Nós não estamos cuidando somente para nós, né? Nós estamos cuidando para a nossa família e para quem? Para o nosso marido, não é verdade? Então nós precisamos sim estar nos cuidando. Amém? Então eu fecho aqui essa parte e eu queria falar que o nosso lar, ele não é apenas uma estrutura física aonde nós moramos. Não é apenas o endereço aonde nós retornamos após o trabalho, após o estudo. Não é apenas o endereço para receber correspondência ou simplesmente irmos lá para trocar de roupa. Deus concebeu o lar para ser um lugar de proteção, de amor e de relacionamentos fortes. Não importa que tipo de casa é a sua,
Não importa. É um cômodo, é 2 cômodos, são 3 cômodos. Não importa o tipo da tua casa. O que importa é a forma que você está vivendo dentro dela. Não importa. Se é dentro de um condomínio fechado, se o teu apartamento é a cobertura. Quantas vezes nós vemos pessoas em casas lindas e maravilhosas, né, que nós falamos, nossa, eu queria ter uma casa dessa. E a forma que aquela pessoa vive ali dentro daquela casa. É isso que importa para o Senhor. Amém? O lar é onde devemos edificar relacionamentos saudáveis uns com os outros. Crescemos juntos, compartilhamos juntos lutas e compartilhamos também vitórias. Tudo juntinho, né? Ao ponto de falar, mãe, dá para comprar isso hoje? Hoje ainda não dá. Achei engraçado, o pastor foi esse dia no mercado com a Ana, e aí um dos seguranças lá era conhecido dele. E aí o segurança, ele vai entrando no mercado, o segurança já vem, ele me contando. E o segurança conversando com ele, e aí a Ana pega, pai, dá para comprar isso hoje? Pai, isso daqui dá para comprar? Essa bolacha dá para comprar hoje? E ela foi perguntando. Aí ele falou, nossa, a tua filha pergunta se dá para comprar ou não dá para comprar? Ele falou, pergunta. Porque quando nós saímos, nós já falamos, olha, nós vamos para tal lugar, olha, hoje dá para comer isso, hoje não dá. Por que eu tenho que ensinar para o meu filho somente que todos os finais de semana nós vamos ao McDonald's, né? Chegou um tempo onde ela falava assim, mãe, dá para comer pizza hoje? Eu falei, filha, hoje não dá. Mas a senhora não tem o cartão? Eu falei, tenho, filha, a mãe tem o cartão, então não dá para comprar a pizza? Eu falei, não, hoje não dá. E aí fomos embora e passamos sem a pizza. Você entendeu? Então não é sempre que eu tenho que estar ali fornecendo tudo para os meus filhos. Porque eu preciso ensinar ele a ter e preciso ensinar também a não ter. Não é? Não é verdade? E aí, para nós irmos já para o encerramento, eu coloquei aqui algo muito importante, que é o fato de comer junto à mesa. As chances de sucesso dos filhos são muito maiores do que se eles comessem sozinhos, sem os pais por perto. E eu faço uma pergunta. Quantos de vocês, no dia de hoje, com a tua estrutura familiar, têm comido junto à mesa com os teus filhos? Uma certa vez eu fui fazer um trabalho de faculdade e cheguei na casa da menina do grupo. O pastor me deixou lá, a gente estava com um propósito, tinha um propósito de ir para o monte, um mês, né? Tinha um propósito de um mês subir ao monte. Eu falei, você me deixa lá e na hora de ir para o monte que os irmãos passarem, você me pega lá, que era já em Guaianazes, e a gente já vai para o monte. E eu cheguei fazendo um trabalho ali na casa dela, e o marido dela correu, vou preparar aqui um macarrão para a gente poder comer. Aí chegou um filho do trabalho, chegou a menina da escola, e ali eu fiquei olhando, aí eu falei, meu Deus, sabe aquela mesa encostada no canto, prendendo as 2 cadeiras no canto? Não que não tivesse espaço na cozinha para ela poder deixar a mesa à vontade, mas a mesa estava ali esmagada, sabe? Esmagando aquelas cadeiras. Aí eu fiquei olhando. Ele, vamos comer. Colocou na mesa. Aqui assim, cada um faz seu prato e cada um vai para um lugar. A menina vai para o computador lá em cima, o menino fica lá na sala. Aí eu falei, Jesus, eu preciso fazer algo diferente aqui, porque, né, já que eu estou aqui. E eu falei assim, eu posso pedir 2 coisas? Aí ela falou, pode falar. Eu falei assim, eu queria fazer uma oração antes de nós nos alimentarmos. E eu queria que a gente sentasse na mesa. Acho que as cadeiras que tem dá para todo mundo, não dá? Ela falou assim, dá. Tudo bem. Então tá bom. Na hora, o marido foi lá na gaveta, começou a procurar, achou uma toalha, forrou a mesa, colocou o macarrão numa travessa, e nós sentamos na mesa, e eu orei com aquela família, e nós nos alimentamos
com muita sabedoria, né? Porque eles não conhecem ainda Jesus. E nós nos alimentamos e conversamos e continuamos o trabalho. E o pastor chegou para me pegar, junto com os irmãos. E na hora que ele chegou, qual foi a primeira coisa que ela falou para ele? Silvio, a tua esposa fez um milagre aqui na minha casa hoje. Você acredita que até na mesa nós sentamos para comer? E aí eu fiquei encucada com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, o momento que Jesus tinha os relacionamentos, né? Com os discípulos, era sentado à mesa, né? Era na mesa, no partir do pão, que ele estava conhecendo quem era quem, né? Não é verdade? E no momento da mesa, amados, é o momento que nós temos o maior relacionamento com os nossos filhos. Todas as vezes que nos reunimos, já li aqui? Não? Tá nessa? Muda aí, pastor. Todas as vezes que nos reunimos para esse momento tão especial, onde damos graça pelo alimento, estamos invocando a presença de Deus para estar junto conosco. A oração atrai a presença de Deus para sentar-se à mesa conosco e a participar do banquete. E ela alimenta o nosso espírito. Amém? Eu queria ter trazido uma mesa aqui para deixar bem linda aqui para nós. Faz de conta que tem uma mesa preparada aqui. Amém? Em nome de Jesus. O seu lar é a base da sociedade humana. É possível então que a mesa seja a base da instabilidade humana. É na mesa que você vai conversar com os teus filhos. É na mesa que você vai conhecer. É na mesa que você olha nos olhos. É na mesa que você compartilha o alimento, dando graças ao Senhor por aquele que Ele tem entregue na tua casa, por aquilo que Ele tem provido na tua casa. É na mesa, mulher, que você expõe a melhor sobremesa. É na mesa que você expõe a tua melhor lasanha, o teu melhor frango assado, com muito amor para a tua família, com muito carinho para a tua família. É na mesa que você expõe, sabe? Aqueles utensílios que talvez a gente deixa guardado só para vir uma visita. Quando vem uma visita, eu uso esse talher. Quando eu vi uma visita, eu uso esse copo. Não. Essa toalha aqui, ó, é só para momentos especiais. O momento mais especial é com a tua família. É com os teus filhos. Amém? Muitas vezes comemos de qualquer jeito, onde for possível, e geralmente fazemos refeições, no caso de grandes cidades, fazemos as refeições em vários lugares, né? Come ali, corre, come ali, né? Às vezes chegamos em casa já alimentados, deixamos os nossos filhos comerem de qualquer forma. Ontem eu estava em casa de folga. E aí eu preparei a mesa, fiz um café da manhã. Eu saí de casa 5h10, então o horário que eu saio as meninas ainda estão dormindo. E ontem eu preparei o café, deu tempo da Ana tomar café, do meu esposo tomar café, a Ana ir para a escola, meu esposo ir para o trabalho, e eu fiquei esperando a Rebeca para tomar café com ela, que ela acordou um pouquinho mais tarde. E aí ela fez o café dela, falou assim, eu falei, filha, senta aqui, eu preciso tomar café com você. Ela falou, nossa, mãe, até estranhei. Eu falei, porque faz tanto tempo, né, que eu não estou em casa para a gente poder tomar café. E aí é na mesa que a gente começa a bater um papo, começa a sondar o coraçãozinho, aí vai vendo como é que está na escola, a escola é nova, primeiro ano do ensino médio, são novos amigos, né? E aí você começa ali a sondar. É na mesa que você tem a oportunidade. Amém? Somos mais inteligentes na nossa mente e mais fortes no nosso espírito, mais saudáveis no nosso corpo e mais felizes na nossa alma quando nós comemos junto à mesa com a nossa família. Pois quando nos reunimos ao redor da mesa, é para nutrirmos não somente o nosso corpo, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Eu quero deixar um desafio para você. Que amanhã, o teu almoço de domingo, seja um almoço preparado com muito amor e que a tua mesa esteja linda. Ainda que esteja só você e seu esposo, né? Talvez seus filhos ainda não chegaram, mas é o momento de você sentar na mesa e começar a sonhar com o teu esposo, com a tua esposa, do que Deus tem. É na mesa que você vai começar a sonhar com os teus filhos.
Todo mundo tem mesa aqui em casa? Falando porque um dia eu estava ministrando e aí a pessoa falou, não tenho mesa. Correu na Casa Bahia no domingo e foi comprar a mesa. Mas é na mesa que nós vamos começar a ministrar para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Vai ser na mesa que nós vamos começar a depositar os materiais para a construção da identidade, da personalidade dos nossos filhos na rocha. Vai bater a chuva, a tempestade, o que for, e não vai ser abalado. Sabe por quê? Porque ele vai lembrar, eu almoçava e eu jantava com meu pai, e nós dávamos graças pelo alimento, nós agradecíamos, nós orávamos pela nação que não tem a oportunidade, nós orávamos por Israel, que está em guerra. Esta é a oração. Sabe, em casa, nós oramos até quando fazemos a compra. Nós colocamos todos os alimentos sobre a mesa e nós consagramos ao Senhor, porque a partir do momento que está sobre a nossa casa, nós cremos na multiplicação e no cuidado do Senhor. Se for consagrado aos deuses, a qualquer outra coisa, já ali já está sendo quebrado, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu coloquei ali algumas referências. E por fim eu coloquei também umas fotos. Acabou? Não veio. Olha lá. Olha lá, família na mesa. Família na mesa. Nós tínhamos ido buscar o pastor no aeroporto. Estava vindo de Macapá. Fizemos uma sopa gostosa. Fomos buscar ele. Quando ele chegou, nós jantamos. Tarde, já era mais de meia-noite. Que o voo dele chegou 11 e pouquinho. E ali nós estamos numa viagem que nós procuramos sempre fazer. Uma viagem em família. Ter um final de semana em família, com os filhos. E ter um final de semana entre eu e o meu esposo também. Isso é muito importante. Talvez você não tenha oportunidade de ir para um hotel fazenda, para algum lugar assim. Mas se você tiver a oportunidade de sair com a tua esposa, para ir numa praça, tomar um sorvete, né? Sozinho com ela, deixa a casa, deixa os filhos. Sai um pouquinho ali com a tua esposa. Sai um pouquinho com os teus filhos. É muito importante também. Ali nós fomos visitar uma Bienal. Aquela outra foto, né? Estivemos numa Bienal lá uma exposição lá no Centro Cultural do Banco do Brasil. Que eu quero deixar como marco nas nossas vidas hoje. Que a nosso alicerce, a nossa casa, ela pode ter sido um dia, ter sido fornecido algum tipo de material de incredulidade. Mas hoje ela foi cancelada. A partir de hoje, as nossas construções, os nossos relacionamentos familiares, com os nossos esposos, com os nossos filhos, com os nossos pais, serão relacionamentos de mesa, relacionamentos de partir o pão, relacionamentos de dar graças, de agradecimentos. Amém. Feche os teus olhos por um instante. Pai, eu te dou graça, Senhor, neste momento. Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor promoveu nesta noite, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu te dou graças pela vida do meu esposo. Eu te dou graças, Senhor, pela minha família. Eu te dou graças, Senhor, por esta igreja, pela vida do pastor Cladoemir, da pastora Cátia. Oh Deus, pelo princípio maior, Senhor, que eles têm buscado neste lugar, que é cuidar de famílias, cuidar de vidas. Oh Deus, que nós possamos levar estes princípios, para que possamos firmar a nossa casa sobre a rocha. Pai, nos ensina, nos ajuda, nos auxilia, Senhor, a criar os nossos filhos
a formar uma identidade, uma personalidade de Cristo. Oh Deus, por nós sozinhos nós não conseguimos, porque dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua ajuda, do Teu auxílio, do Teu socorro bem presente nos momentos de angústia. Deus, venha, Senhor. Não permita que nós perdemos a nossa herança, que são os nossos filhos. Não permita, Senhor, que nós perdemos, Senhor, os relacionamentos com os nossos filhos. Não permita, Senhor, que nós deixamos de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Que nós deixamos de gerar fé em nossos filhos, Pai. Nos ensina, nos auxilia e nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti, ó Pai. Aleluias. Oh.